Olá pessoal, recebo muitas perguntas, e uma das mais frequentes é: se você fosse começar a investir hoje, como faria? Neste vídeo, vou responder essa pergunta de forma detalhada. Para isso, vou partir de algumas premissas. A primeira delas é que eu começaria com um patrimônio investido de R$0 e um salário de R$5.000 por mês. Mas se você ganha 2, 3, 10 ou até R$20.000, não se preocupe, pois o valor exato não é o mais importante. O que realmente importa são os percentuais que vou sugerir para diferentes classes de ativos, que podem ser ajustados para qualquer valor. Agora, a premissa de estar começando do zero se aplica a muitas pessoas, mas nem todos estão nessa situação. Há quem comece a investir partindo de um saldo negativo, ou seja, com dívidas. E esse é um ponto crucial que precisa ser abordado logo de início. Se você está endividado, especialmente com dívidas caras como cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos pessoais, é importante entender que essas dívidas tendem a crescer a taxas muito mais altas do que qualquer retorno que você possa obter em seus investimentos. Portanto, o primeiro passo essencial é focar na quitação dessas dívidas. Priorize eliminar essas obrigações antes de começar a investir, pois isso colocará você em uma posição muito mais sólida e segura para alcançar seus objetivos financeiros. Sei que pode parecer desanimador pensar que você não pode investir nada no momento. Se olharmos apenas do ponto de vista matemático, pode realmente não fazer sentido investir agora. Mas a vida não é uma planilha de Excel, e é crucial que você comece a aprender a investir, mesmo que seja com um valor pequeno. Então, a pergunta é: você pode reservar uma quantia mínima para explorar o mercado financeiro? Sim, definitivamente pode. Esse valor será significativo em termos de construção de patrimônio a curto prazo? Provavelmente não. Mas a diferença estará na qualidade do aprendizado que você vai adquirir. Entender como o mercado funciona vai te motivar a evitar dívidas, economizar mais e, eventualmente, começar a investir de forma mais consistente e significativa. Agora, você pode se perguntar: e se eu tiver um financiamento? Nesse caso, a situação pode mudar, especialmente se estivermos falando de um financiamento imobiliário, que normalmente tem taxas de juros mais baixas do que o retorno que você pode obter em investimentos conservadores, como a renda fixa. Durante a pandemia, muitas pessoas conseguiram financiar imóveis com taxas ao redor de 7% ao ano ou até menos, dependendo do programa, como Minha Casa Minha Vida, que oferece condições ainda mais vantajosas. Se você se encontra nessa situação, não há necessidade de pressa para quitar o financiamento. Isso porque é possível investir o seu dinheiro a taxas mais altas do que as do financiamento do imóvel, fazendo com que o investimento seja mais vantajoso a longo prazo. No entanto, é importante ressaltar que isso vale especificamente para financiamentos imobiliários. Financiamentos de carros, por exemplo, têm taxas muito mais elevadas e entram na categoria de dívidas que devem ser quitadas o quanto antes. Lembre-se, estou partindo do pressuposto de que não tenho dívidas, mas também não tenho um patrimônio investido. Isso significa que a sua estratégia deve ser moldada pela sua realidade financeira atual, mas sempre com foco em aprender e crescer financeiramente ao longo do tempo. Uma pergunta que recebo frequentemente é: então a primeira coisa que devo fazer é construir minha reserva de emergência, certo? Vamos falar sobre o foco aqui. Sim, acredito que a construção da sua reserva de emergência deve ser uma prioridade. No entanto, eu não diria que essa deve ser a única ação a ser tomada. Vamos pensar em uma pessoa que deseja acumular o equivalente a 6 meses de renda em sua reserva de emergência. Normalmente, esse dinheiro é colocado em aplicações muito seguras e líquidas, que por essa característica, não rendem tanto quanto outras opções de investimento, embora ainda ofereçam um retorno razoável devido às taxas de juros elevadas no Brasil. Agora, imagine que essa pessoa destina 10% de sua renda mensal para essa reserva. Considerando esse cenário, levaria 10 meses para acumular o equivalente a um mês de salário, 20 meses para 2 meses, 30 meses para 3 meses, e assim por diante. Isso significa que seriam necessários 60 meses, ou 5 anos, para que essa pessoa conseguisse completar sua reserva de emergência, sem considerar os rendimentos e, claro, a inflação, que também entra nessa equação. Mesmo que não seja uma diferença exata, o impacto da inflação pode diminuir parte do crescimento dessa reserva.
Se olharmos para trás, 60 meses nos levariam de 2024 de volta a 2019. Pense em todas as mudanças significativas que ocorreram nesse período. Por exemplo, o preço do Bitcoin em 2019 estava em torno de $4.000, enquanto hoje está próximo de $60.000. Isso nos mostra como o tempo e as oportunidades podem fazer uma diferença enorme no cenário financeiro. Então, enquanto a construção da reserva de emergência é essencial, é importante considerar outras oportunidades que podem surgir ao longo do caminho, para que você possa maximizar o crescimento do seu patrimônio sem comprometer sua segurança financeira. Uma multiplicação de 15 vezes em apenas 5 anos. Parece algo extremo, mas é um exemplo real que aconteceu na minha carteira. Não estou falando de suposições ou teorias, mas de um caso concreto. Desde 2019, tive uma alocação em Bitcoin, e essa multiplicação expressiva superou de longe o desempenho de outros ativos. Agora, você pode estar pensando, então, a solução é colocar todo o dinheiro em Bitcoin, certo? Mas, espera aí, não é bem assim. A estratégia não é simplesmente investir tudo em Bitcoin. Na verdade, isso nos leva a um ponto crucial: o equilíbrio e a diversificação nos investimentos. Quando você começa a investir, é fundamental considerar o contexto da sua vida. Por exemplo, se você tem uma ocupação com baixo risco, como a de um funcionário público federal, que trabalha diretamente para o governo, há uma segurança considerável. Afinal, o governo tem o poder de arrecadar impostos e, se necessário, aumentar a carga tributária para garantir o pagamento dos salários. Nesse cenário, a chance de demissão é mínima e a segurança financeira é alta. E como alguém que preza pela segurança pode acelerar o alcance das suas metas financeiras? Correndo mais riscos no mercado, pois ele tem a possibilidade de fazer isso. Por outro lado, temos o caso do empreendedor, que assume mais riscos no seu dia a dia para ganhar a vida. Para equilibrar sua exposição ao risco, seria lógico ele adotar uma estratégia de investimentos mais conservadora. Porém, o que ocorre na prática é o oposto. O funcionário público, por gostar de estabilidade, geralmente busca o mesmo nos investimentos, optando por renda fixa. Já o empreendedor, que valoriza o ganho variável, tende a se aventurar na renda variável, assumindo riscos maiores. No entanto, o mercado financeiro não opera isoladamente do mundo real. Quando o cenário econômico piora, o mercado também sofre. Durante a pandemia em 2020, vi muitos empreendedores que tinham investido 100% na bolsa, e pior, 100% na bolsa nacional, sem diversificação internacional, enfrentando dificuldades extremas. Suas carteiras de ações despencaram enquanto seus negócios estavam paralisados por restrições governamentais. Muitos foram forçados a vender suas ações no pior momento possível, para tentar salvar seus negócios. Em alguns casos, nem mesmo essa medida foi suficiente, e os negócios acabaram fechando. Portanto, é fundamental manter um equilíbrio nos investimentos e não se deixar levar apenas pelo perfil de risco que você tem em sua vida profissional. Diversificação e equilíbrio são as chaves para proteger e aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. Para evitar que você seja prejudicado ou tenha ganhos limitados por ser excessivamente conservador, prefiro adotar uma estratégia que utilize sua carteira de investimentos para equilibrar sua vida financeira. Vamos considerar o caso de alguém que não enfrenta riscos significativos em sua atividade profissional, mas também não se sente confortável em investir a maior parte do seu dinheiro em renda variável. Minha sugestão é uma alocação 50-50, ou seja, 50% do patrimônio em renda fixa e 50% em renda variável. Esse equilíbrio é especialmente importante para quem está começando, pois permite que você se familiarize com o mercado gradualmente. Como estou partindo do pressuposto de que sou um iniciante, sugiro que você evite alocar uma grande quantia em renda variável de uma só vez. Partindo de um patrimônio inicial de zero, a ideia é alocar percentuais da sua renda mensalmente. Isso lhe dará tempo para entender como o mercado funciona, acostumar-se à volatilidade e enfrentar as oscilações com uma exposição de risco menor. Erros são inevitáveis, especialmente para quem está começando, e é muito melhor cometê-los com pouco dinheiro do que com grandes quantias. Essa é uma das vantagens de começar cedo no mercado financeiro. Quanto mais cedo você começar a investir, melhor, pois o tempo é o fator mais importante para que os juros compostos possam fazer sua mágica.
Muitas pessoas afirmam que não existe uma fórmula mágica no mercado, mas eu discordo. Existe sim, a fórmula dos juros compostos. No entanto, essa mágica leva tempo para mostrar seus efeitos. Para tornar essa estratégia mais tangível, tenho uma planilha simples para ilustrar alguns pontos. Partindo da premissa de que eu ganho R$ 5.000 por mês e que posso investir 30% desse valor mensalmente, vou mostrar como esse plano pode funcionar. Agora, se você acha que 30% é muito, talvez 10% ou 20% sejam mais realistas para você. Existem pessoas que conseguem investir até 40% de sua renda, mas estou usando 30% como exemplo, pois foi o que eu fazia no passado. Quando eu trabalhava no chão de uma fábrica, meu salário era de cerca de R$ 1.000 por mês. No dia em que me formei, em técnico mecânico meu salário subiu para R$ 2.500. Nesse momento, pensei, se eu conseguia viver com R$ 1.000 antes, será que não posso continuar vivendo com 1.750 e guardar os R$ 750 restantes para o meu eu do futuro? Como eu era jovem, sem dependentes, essa transição foi relativamente fácil, apesar das novas despesas como aluguel e um carro recém-adquirido. Agora, como estou começando do zero, sem uma reserva de emergência, a primeira etapa é justamente construir essa reserva. Quanto eu vou destinar para essa reserva? Vou dar um exemplo bem. Vou separar 50% dos R$ 1.500, ou seja, R$ 750 por mês. Com essa estratégia, meu objetivo é acumular uma reserva que cubra 6 meses de despesas. Para isso, vou optar por investimentos seguros e de fácil acesso, como um CDB de liquidez diária de um banco confiável ou Tesouro Selic, que seriam minhas principais escolhas. Ao seguir esse plano, levaria cerca de 40 meses, ou seja, 3 anos e 4 meses, para completar essa reserva. Esse prazo pode parecer longo, mas se uma emergência surgir no final desse período, estarei bem preparado para lidar com ela. Agora, é claro que algumas emergências podem ser muito caras e, pensando principalmente nas que podem ocorrer no início dessa trajetória, é importante ter um plano adicional. Se você está apenas começando a poupar e investir, e algo inesperado acontece, como um acidente ou doença, a reserva inicial pode não ser suficiente para cobrir as despesas. Por isso, durante todo o processo de construção da reserva, especialmente no início, é essencial considerar um seguro de vida. Ter um seguro de vida é crucial, especialmente se você tem dependentes, como cônjuge e filhos, mas mesmo que não tenha, ainda é uma proteção fundamental. Afinal, de todos os ativos que você possui, o mais valioso é a sua capacidade de trabalhar e gerar renda. É isso que permitirá que você invista e atinja seus objetivos financeiros a longo prazo. Um seguro de vida protege não só sua família, mas também sua capacidade de trabalho contra imprevistos como doenças graves ou acidentes, que poderiam impactar sua renda nos próximos anos. Se você trouxer para o presente o valor de tudo o que pode conquistar no futuro, perceberá que isso tem um peso significativo. O seguro de vida é uma forma de proteger essa capacidade de trabalho. Eu utilizei a Asus, uma InsurTech que permite contratar um seguro de vida de forma simples e descomplicada, sem burocracia ou letras miúdas. Tudo pode ser feito diretamente pela internet, mas se preferir, você pode falar com o atendente. E o melhor de tudo, com um preço bastante acessível. Fiz uma simulação para um homem de 37 anos, que é a minha idade atual, com uma apólice de risco de morte de R$ 500 mil. O valor mensal do seguro ficou em torno de R$ 60. Em um primeiro momento, eu poderia pensar em usar parte dos R$ 750 que destinei para a reserva de emergência e, caso algo acontecesse, esse valor estaria disponível. Lembrando que ao configurar um seguro de vida, você tem a opção de incluir ou excluir a cobertura por morte, acidente ou doença, dependendo das suas necessidades e do quanto deseja personalizar. Agora, avançando para o restante da carteira, chegamos à estratégia de alocação. Observe que já direcionei R$ 750 para a renda fixa, seja no CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Há quem prefira não considerar essa quantia como parte da carteira de investimentos, mantendo-a separada, mas eu incluo, porque afinal, é uma alocação em renda fixa. Se eu investisse mais nessa categoria, acabaria sobrecarregando a alocação, o que poderia ser interessante para quem gosta de correr mais riscos, mas, no contexto da minha simulação, não considero adequado.
Com os outros R$ 750 disponíveis, como eu distribuiria? Separei aqui 20% para ações, 10% para fundos imobiliários, 10% para ativos no exterior e 10% para criptomoedas. Então, você pode estar se perguntando, que exemplos de ativos eu poderia incluir nessa carteira? Vou dar alguns exemplos. Com R$ 300 no primeiro mês, eu poderia, por exemplo, focar em comprar 3 ações. Pegando alguns nomes que gosto e que tenho na minha carteira, poderia adquirir 3 ações de Sapronze, Sanepar, uma empresa do setor de água e esgoto do Paraná, que está sendo negociada por cerca de R$ 26,68. Outra opção seria CEMIG, Estatal de Energia Elétrica de Minas Gerais, com ações em torno de R$ 11, possibilitando a compra de 9 ações. Também poderia considerar BBDC3, Bradesco, com ações ordinárias na faixa de R$ 14,80, permitindo a compra de 6 ações. 3 ações em uma carteira é muito pouco. Sim, e é por isso que no próximo mês você pode diversificar ainda mais, comprando outros papéis. Aqui, você precisaria utilizar o mercado fracionário, que no Brasil permite a compra de menos de 100 ações, embora com menor liquidez. Outra alternativa interessante seria buscar exposição em ações por meio de um ETF, Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimento com cotas negociadas na bolsa. Um exemplo seria o NSDV11 do Nubank, que segue um índice Smart Beta baseado em dividendos. Com R$ 118 por cota, você poderia adquirir 2 cotas e ainda teria um saldo para investir em uma ação individual, se assim desejar. Passando para os fundos imobiliários, com R$ 150, você não consegue diversificar muito, mas poderia começar investindo em um fundo de fundos, FOF, que por sua vez investe em outros fundos imobiliários, ajudando a diluir o risco e a proporcionar uma exposição mais ampla ao mercado imobiliário. Assim, mesmo com um valor inicial mais modesto, é possível montar uma carteira diversificada e adaptada ao seu perfil e às suas necessidades financeiras. Quando você escolhe um fundo imobiliário focado em comprar vários outros fundos por meio de uma gestão ativa, acaba ganhando exposição a uma ampla parte do mercado. Um exemplo que gosto de usar, e que inclusive faz parte da minha carteira, é o RBRF11. Esse fundo possui, atualmente, posições em 44 outros fundos imobiliários. Isso significa que, com a compra de uma única cota, você está, na verdade, se posicionando em 44 diferentes ativos. Claro, há quem critique os fundos de fundos devido à cobrança de taxas em cima de outras taxas, já que você paga tanto a taxa de administração do fundo de fundos quanto dos fundos que ele compra. Contudo, no caso do RBRF11, há também um fator de desconto sobre desconto. Isso ocorre porque o fundo é negociado abaixo do seu valor patrimonial, e ele ainda adquire outros fundos que também estão subvalorizados. Na minha opinião, essa combinação torna o investimento bastante atraente. O RBRF11 é negociado em bases individuais, o que significa que você pode comprar apenas uma cota. E o preço atual está abaixo de R$ 10, em torno de R$ 7,47, o que permitiria a aquisição de cerca de 19 cotas com um investimento de R$ 150. Vale destacar que, nesse estágio inicial, o montante que você investe tem um peso muito maior do que a rentabilidade que você vai obter. Com o tempo, à medida que os valores investidos crescem, a rentabilidade passa a ter um papel mais relevante. No começo, porém, o foco deve estar em aportar regularmente, mesmo que os valores sejam modestos. Agora, falando das 2 últimas partes da carteira, investimentos no exterior e criptomoedas. No mercado internacional, a eficiência é muito maior devido ao grande número de participantes e à disponibilidade de informações. Uma estratégia básica e eficaz seria investir no SP 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, esse índice apresentou uma média de retorno de 12% ao ano. Quando você considera a valorização do dólar frente ao real, que foi de cerca de 9% no mesmo período, estamos falando de um retorno combinado de mais de 21% ao ano. E tudo isso apenas comprando um ETF que replica o SP 500. Para quem prefere investir diretamente no exterior, uma opção seria o ETF VO, que permite a compra de frações de cotas, facilitando a alocação dos R$ 150, ou cerca de $27. No entanto, é importante lembrar dos custos envolvidos,
como o IOF e o spread cambial, que podem diminuir um pouco o valor disponível para investir. Se você não quiser arcar com esses custos iniciais, uma alternativa é o ETF IVVB11, que é negociado na Bolsa Brasileira e compra cotas de um ETF que replica o SP500 lá fora. Embora o IVVB11 cobre uma taxa de administração mais alta, ele oferece uma forma prática de investir no mercado americano sem precisar enviar dinheiro para fora do país. Contudo, é importante notar que a cota do IVVB11 está atualmente acima de R$300, o que significa que com R$150 você não conseguiria comprar nenhuma única cota. Nesse caso, você poderia acumular mais capital em renda fixa e fazer a compra no segundo mês. Por fim, na parte de criptomoedas, eu optaria por comprar Bitcoin. Existem várias corretoras que permitem investimentos com valores mínimos, até mesmo com apenas R$50, e em algumas, como a Bitbank, o aporte mínimo é de apenas R$5. Eu alocaria esse valor em Bitcoin, por ser a criptomoeda mais estabelecida e com maior potencial de longevidade. Depois de fazer esses investimentos, o próximo passo é continuar aplicando mensalmente, ajustando os ativos conforme necessário, mas mantendo foco em construir sua carteira ao longo do tempo. Completando a reserva de emergência, você poderá direcionar mais recursos para outros investimentos e, assim, fortalecer ainda mais sua posição financeira. Agora, pode ser que você esteja pensando, mas vai levar muito tempo para eu me tornar milionário. Sim, se considerarmos um aporte mensal de R$1.500 com uma rentabilidade anual de 6%, que é uma estimativa conservadora, já que a Selic está em 10,5% e a títulos públicos oferecendo IPCA mais 6%, levaria cerca de 25 anos para atingir o valor de R$1 milhão em termos de poder de compra de hoje. E claro, no longo prazo, sua carteira provavelmente renderá mais que isso, mas também haverá a influência da inflação. Embora 25 anos pareça muito tempo, esse período vai passar de qualquer maneira, então é melhor chegar lá com 1 milhão do que sem ele. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.